Bom dia, turma! Estamos iniciando o nosso segundo bimestre e, com isso, o nosso primeiro conteúdo serão as cartas patrimoniais. Bom, antes da gente compreender, da gente se inteirar o que eram as cartas patrimoniais, é interessante a gente saber quais foram os antecedentes que levaram à elaboração das cartas patrimoniais. Bom, as questões sobre a preservação do patrimônio, elas começaram a surgir a partir do século XIX na França, quando houve uma preocupação em se preservar os monumentos que sobreviveram, à Revolução Francesa. Bom, a partir daí, a Europa começou a discutir um pouco mais sobre como seria, o que fazer para iniciar essa preservação do seu patrimônio. Dessa forma, vários outros países começaram a se inteirar também sobre isso, que o patrimônio histórico e os monumentos faziam parte daquela nação e era importante para as gerações futuras, era um legado para as próximas gerações. Dessa forma, começam a surgir as cartas patrimoniais, que elas vão ser alguns instrumentos teóricos que vão atuar vão fazer a atuação de diversos profissionais dentro da área da preservação do patrimônio. Porém, antes que as cartas patrimoniais começassem a ser lançadas, muitos congressos começaram a discutir sobre isso. Então, as cartas patrimoniais, elas são resultados de vários desses congressos que começaram a surgir com diversos pensadores, com diversos críticos e diversos profissionais que tinham alguma intenção de trazer conteúdos para a preservação dos monumentos do patrimônio histórico em diversas partes do mundo. Bom, antes da gente começar a falar dos antecedentes, é importante salientar que as cartas patrimoniais, elas não têm a intenção de legislar sobre o patrimônio. Ela é um tipo de embasamento filosófico e teórico que é fornecida, aos profissionais para legislar sobre o seu patrimônio. Então, essas cartas patrimoniais, elas passaram a ser uma espécie de documento que contém vários conceitos, medidas e diretrizes para a intervenção, dentro de algum bem que tenha uma característica, de uma relevância histórica e importante para determinada nação, para determinado povo, para determinado local. Então, esse é o conceito das cartas patrimoniais. Elas não são uma legislação, elas apenas são documentos, técnicos que vão trazer algumas diretrizes e algum ponto de vista sobre os diversos tipos de intervenção que podem vir a surgir com o passar do tempo. Bom, as cartas patrimoniais são muitas. Até o presente momento, existem 40 cartas patrimoniais. Então, cada uma vem trazendo alguma relevância sobre algum determinado tema. Outras cartas, elas fazem alguma revisão sobre alguma outra carta que já havia sido lançada e assim sucessivamente. Então, antes disso, a gente agora vai conhecer um pouquinho desses antecedentes. O que antecedeu a elaboração das cartas patrimoniais? Bom, a primeira coisa que ocorreu foi o movimento moderno, que foi iniciado na Europa em 1922. Esse movimento ele envolvia vários pensadores e vários críticos dentro da área artística e cultural. E nessa época começou a surgir um descarte, ele começou a cair em desuso as tradições da literatura e das artes. Eles estavam pensando uma nova forma de trazer essa leitura, para esse novo movimento que estava sendo lançado. Bom, na Europa, o movimento moderno ele veio para solucionar os problemas sociais que estavam ocorrendo nessa época. Quais eram esses problemas sociais? Eram causados pela expansão das cidades. As cidades estavam sofrendo com um grande adensamento urbano. Então, eles começaram a pensar, os críticos dessa época começaram a pensar em formas de minimizar esse impacto. Porém, uma vez que na Europa já estavam ocorrendo todos esses pensamentos, todo esse crescimento acelerado, estavam vindo junto com a Revolução Industrial, as coisas estavam tendo um ritmo muito mais acelerado do que o normal, estava tendo a reconstrução de algumas cidades que haviam sido prejudicadas com a guerra,
teve a França, que veio da Revolução Francesa. Então foram vários episódios que ocorreram na Europa que começaram a ser debatidos pelos esses profissionais e principalmente por esses críticos. Então, na Europa principalmente, esse movimento ele foi muito mais acelerado, ele teve muito mais impacto do que no Brasil. Porque no Brasil, quando chegou o movimento moderno, estava chegando junto à Revolução Industrial. Então, os dois caminharam juntos, então não teve tanto impacto e tanta discussão como se teve na Europa, né? Então, o que esse movimento modernista eles pregavam? Eles pregavam principalmente que os projetos modernistas eles fossem marcados pelo racionalismo e o funcionalismo. Essas características foram muito marcantes, porque os projetos, né, as construções, elas passaram a atender a todos, eram formas geométricas mais cúbicas, elas eram muito mais bem definidas, não tinha muita ornamentação, era uma arquitetura muito limpa e ela era para atender a todas as classes sociais. Então, esse movimento, ele pregava o seguinte, que a obra, ela passa a ser considerada o próprio ornamento da paisagem. Então, a simplicidade da forma, né? Os pontos, né, levantados para essa nova arquitetura. Isso tudo trouxe uma nova visão e essa arquitetura foi muito mais interessante, né? Trouxe uma nova revolução justamente pelo fato de ela atender a todas as camadas sociais. Bom, uma outra forma que eles imaginaram essa questão da arquitetura foi o seguinte, que a arquitetura e o urbanismo, eles deveriam aliar a nova revolução industrial e trazer as produções industriais para dentro da arquitetura, usar esses benefícios a favor da arquitetura. Então, eles começaram a fazer, né, a elaborar projetos muito mais funcionalistas e racionais, usando a industrialização, né, que estava ocorrendo a favor dos projetos arquitetônicos da época, né? Então, como eu disse, esses críticos modernistas, eles defendiam a padronização dessa arquitetura. E eles começaram a ver a diminuição da desigualdade social a partir dessa nova forma de pensar e construir. Então, nós como arquitetos, a gente foi um dos principais motivadores desse movimento. E nós, profissionais da arquitetura, nós deveríamos, né, atuar como um objeto transformador dessa sociedade pós-guerra. Então, nós fomos o objeto pensante durante esse período. Então, isso foi um dos principais ocorridos e um dos pontos de partida. Além disso, além do movimento moderno, outro ponto muito importante foi o CIAM. O CIAM era o Congresso Internacional da Arquitetura Moderna. Bom, os arquitetos que estavam desenvolvendo a arquitetura, a nova arquitetura, o movimento moderno, eles tinham a necessidade de reunir as suas experiências, né? Tudo que eles começaram a viver durante todo esse tempo e como eles construíram esse novo conceito. Cada um trouxe consigo a sua bagagem, os seus estudos, os seus conhecimentos, os seus conceitos. Então, esse movimento começou a partir de experiências dos profissionais que se colocaram à disposição de discutir sobre esse novo movimento moderno. Então, eles entenderam o seguinte, que essa nova arquitetura, ela não deveria ser uma obra de personalidade individual, mas ela deveria permitir resolver os problemas que estavam sendo colocados naquela época, que era a questão da expansão urbana, as construções desordenadas, o aumento das periferias, o adensamento das cidades. Então, eles estavam propondo uma nova forma de se pensar a cidade para aquele momento que estávamos vivendo. Então, o CIAM, quando eu digo CIAM, eu falo desse Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, ele teve um papel fundamental na construção dessa ideologia funcionalista. E ele enfatizava a necessidade dessa industrialização planejada, né? Então, eles pensavam como que a indústria seria esse aliado, como que nós iríamos aliar a arquitetura junto com a Revolução Industrial que estava ocorrendo.
Então, o ponto de partida, né, do CIAM foi uma exposição que eles realizaram em uma cidade da Alemanha em 1927, no qual eles projetaram em um determinado bairro um modelo do que seriam essas cidades modernistas e como esses projetos modernistas eles iriam estar inseridos dentro do contexto urbano. Então eles pegam um bairro dentro de uma cidade da Alemanha e começam a experimentar todos os pensamentos, todas as experiências que eles traziam consigo que poderiam vir a solucionar esses problemas. O pontapé inicial foi a criação, né, dos complexos habitacionais, né? São esses condomínios onde tem várias habitações. Porém, eles pensaram muito na questão do gabarito. Eles não queriam trazer edificações muito altas. Então, essas edificações elas deveriam ter um padrão. E eles começam a criar esse modelo de cidade não somente a partir do conceito de projeto, mas eles pensam até mesmo no interior, como o interior dessas construções elas passariam a ser agora, porque lembrando que a gente está falando de uma arquitetura funcionalista, então as pessoas, as mulheres agora, elas passam a ter a sua voz dentro do mercado de trabalho, as pessoas passam a ficar menos tempo dentro de casa, então as casas, elas deveriam ter um projeto, né, ela deveria ter uma setorização que iria favorecer esse novo pensamento, essa nova forma de morar do homem moderno e da arquitetura moderna. Então, eles não desenvolveram apenas o modelo urbano, o bairro, o conceito do bairro, o conceito dos projetos. Eles também pensaram na parte interna, até mesmo na construção dos mobiliários, como que eles iriam se comportar dentro das construções. Então, o que acontece? Esse bairro ainda existe até hoje, ele passou até por um processo de revitalização. Então, assim, eles pensaram, projetaram e viram como que iria funcionar esses complexos, esses modelos de complexos urbanos, esses complexos habitacionais, né? Então, esse bairro em especial, ele se tornou uma espécie de vitrine desse novo estilo internacional de arquitetura moderna. Foi um modelo para que os outros locais, né, do mundo pudessem ver o que era esse movimento moderno e o que eles estavam propondo para as cidades a partir desse pensamento, né, mais funcionalista e mais racional e como que eles iriam envolver a questão da industrialização nesse aspecto, né? Então, nesse caso, todas as edificações desenvolvidas, né, nesses assentamentos habitacionais, elas iriam possuir algumas características comuns entre elas, que são os 5 pontos da arquitetura moderna, que é a arquitetura cúbica, né, com formas geométricas básicas e sem ornamentação, edifícios baixos, os gabaritos eram menores, o telhado era plano, né, as famosas lajes e algumas platibandas, pintura branca, não havia um excesso de cor, era tudo muito bem claro, a própria forma e a própria construção, ela iria desempenhar seu papel dentro da paisagem, né? As janelas em fita, elas ocupavam grande parte da fachada, elas iam de ponta a ponta das fachadas, e uma questão de fachada livre para a pessoa, para quem estivesse projetando, estar utilizando essa fachada da melhor maneira. Então a obra passa a ser o grande influenciador e o grande intérprete, né, dessa paisagem. Bom, o CIAM ele foi marcado por 3 períodos muito bem definidos. O primeiro período dele aconteceu, o primeiro encontro, né, que se discutiu essa arquitetura moderna, ocorreu em 1928 até 1933. E eles tinham uma doutrina de tendências mais socialistas, com soluções para problemas de padrões mínimos e de vida e de racionalização dessas construções, como eu disse anteriormente. Depois disso, ela teve um segundo momento, que aconteceu a partir de 1933 e se estendeu até 1947, que é onde vai ter uma figura muito marcante, que é de Le Corbusier, que é um dos principais representantes, né, do movimento moderno. Então, ele dá uma ênfase muito grande na questão do planejamento urbano
e ele escreve muito sobre isso. Então, ele foi uma figura muito central desse movimento. E um terceiro momento, que aconteceu a partir de 1947, foi até 1956, que foi onde introduziu o conceito de um modelo de associação de vizinhança dentro da arquitetura. Tratou-se do termo coração da cidade. Então, foi um último momento, né, desses diversos períodos que o Cian desenvolveu várias críticas, né, vários documentos sobre o movimento moderno que estava acontecendo no mundo. Então, durante todos esses congressos, eram produzidos documentos baseados nos pensamentos, né, desses críticos, como eu disse anteriormente. E esses documentos produzidos foram as chamadas as cartas patrimoniais. Bom, a primeira carta patrimonial é a Carta de Atenas. A Carta de Atenas ela teve dois momentos. A primeira foi a carta redigida em 1931 e posteriormente a Carta de 1933. Bom, as duas cartas elas exprimem ideias muito importantes, né, quanto à preservação do patrimônio e quanto ao novo urbanismo, respectivamente, né? Bom, essas cartas patrimoniais, inicialmente, elas trazem algumas críticas sobre o novo pensamento, sobre o novo urbanismo, sobre o patrimônio, enfim, ela envolve várias discussões, cada uma tem a sua particularidade. A Carta de Atenas, de 1931, ela contou com a ajuda do Escritório Internacional dos Museus e Sociedade das Nações. Foi esse escritório que redigiu essa primeira carta patrimonial. E o que acontece? Ele trouxe uma discussão sobre as principais preocupações dessa época, né? E ela envolvia as técnicas, as legislações, todos os princípios iniciais pertinentes à conservação dos bens, monumentos históricos e artísticos. Bom, a Carta de Atenas, ela defendia o seguinte, a manutenção, que era muito importante, a manutenção regular, né, dos edifícios, isso iria assegurar a sua conservação. Então, eles defendiam também o respeito às obras históricas, a utilização dessas obras. Eles diziam o seguinte, que quando a gente dá uma utilidade para um edifício histórico, e dá uma funcionalidade para ele, é muito mais difícil ou quase impossível ele chegar num arruinamento, né? Porque ele vai estar passando por processo de manutenção periódico. Então, a Carta de Atenas de 1931, ela pega muito nessa questão do patrimônio, da manutenção, da conservação e da preservação, além de dar a esse monumento uma utilidade a ele. Bom, e dentro disso, a Carta de Atenas ela traz vários outros pontos quanto à valorização dos monumentos, o que ela recomenda, né, que é respeitar essas características, tem uma aversão, né, a trazer releituras, né, de determinadas épocas e períodos para as novas edificações. Eles são desfavoráveis à cópia, né, de outros estilos arquitetônicos. Ele traz também alguns materiais sobre a restauração, o emprego, né, do concreto armado e dos novos materiais que estavam sendo lançados pela industrialização, mas de forma que essas intervenções, esses procedimentos, eles permitam evitar o risco, né, de arruinamento, de degradação, e que ele seja empregado da maneira mais correta possível e com o menor impacto dentro dessas edificações. Então, a Carta de Atenas de 1931, ela traz vários parâmetros de como preservar, quais eram os conceitos dentro, né, dessa nova arquitetura, desse novo pensamento, como que a gente deveria se comportar diante dessas novas circunstâncias. Bom, logo depois, em 1933, é lançada a Carta de Atenas de 1933, que ela foi o resultado, né, do Congresso do Cian. Antes de acontecer esse congresso, né, e ser lançada essa carta de 1933, ocorreram 3 outros congressos do Cian.
O CIAN, a fundação dele, o primeiro congresso, aconteceu na Suíça, né? E foi em 1928. Posteriormente, em 1929, ele vai acontecer na Alemanha e ele vem trazer uma temática sobre a unidade mínima de habitação. Em 1930, ele chega a Bruxelas com um novo pensamento sobre o desenvolvimento racional do espaço. E em 1933, ele traz a cidade funcional, que é uma carta, né, que posteriormente foi redigida por Le Corbusier. Muitos críticos, né, dizem que Le Corbusier ele colocou muito o seu ponto de vista, né, sobre a arquitetura moderna, sobre a cidade moderna dentro dessa carta. Mas ele é uma figura muito marcante desse movimento, né? Então, foi uma carta que teve muita marca. Quando a gente lê, a gente vê muita presença dele e tudo aquilo que ele defendia, tudo aquilo que ele pensava sobre a arquitetura moderna e sobre a cidade moderna, como que isso iria se comportar. Bom, como eu disse, esse CIAN aconteceu em 1933 e foi uma coisa muito, né, diferente, que ele aconteceu dentro de um navio, né, dentro de um navio de cruzeiro que estava que ocorreu esse congresso. Então era uma delegação de muitos arquitetos, muitos críticos, muitos pensadores que estavam nesse navio e dentre eles, né, Le Corbusier. Bom, o objetivo desse congresso era abordar a experiência individual de cada um, né, desses arquitetos. Se eu não me engano, foram 33 arquitetos que estiveram a bordo, né, desse navio e, consequentemente, desse congresso. E eles tinham de trazer as suas experiências individuais e a sua opinião para esse novo conceito, né, de cidade moderna, funcionalismo, racionalismo, industrialização. E o CIAN, ele apresentou 33 experiências, né, para essa nova forma de pensar a cidade. Porém, desse congresso, né, o resultado, né, desse manifesto, ele passou a expressar muito, ele expressou muito o pensamento dos críticos, né, sobre o meio urbano da época. Então, a Carta de Atenas, ela trata a cidade sobre o ponto de vista dos arquitetos e eles buscaram responder, a partir de suas experiências individuais, as problemáticas urbanas que estavam ocorrendo nas cidades, principalmente nas cidades europeias, né? Então, eles começaram a discutir isso. E um ponto muito, muito importante, né, da Carta de Atenas é quando ele fala sobre a cidade e sua região. E o que isso quer dizer? Ela diz que a cidade é apenas uma parte de um grupo que constitui uma região e que estes pontos são o ponto de partida para os estudos sobre a Terra. Então, o que isso quer dizer? Como que a gente deve pensar a cidade? A gente não pode pensar a cidade como uma coisa singular, individual. A gente tem que pensar como um todo, como que isso vai se comportar dentro de um contexto urbano muito mais complexo, né? E que tem várias vertentes que precisam ser estudadas e, mais que isso, precisam ser comentadas e pensadas. Então, isso foi um ponto muito chave, né, desse congresso, que trouxe uma discussão muito interessante, que foi a cidade e sua região. E com isso, eles começaram a pensar como que a cidade deveria ser mais bem dividida para que gerasse uma boa funcionalidade. Então, eles lançam 4 pontos muito interessantes, que é o habitar, o trabalhar, o recriar e o circular. E a partir disso, eles começam a pensar em como organizar a cidade. O habitar, quando eles falam habitar, eles estão falando da moradia, né, das casas, dos conjuntos habitacionais. E eles defendiam o seguinte, que as casas, elas deveriam ocupar os melhores espaços urbanos e elas deveriam também estar posicionadas de forma que pegasse menor radiação solar, né, menor sol da tarde, menor incidência solar. E eles proibiam também as construções no alinhamento das ruas, passaram, né, a criar as calçadas, os afastamentos. Isso foi muito importante.
Além disso, o trabalhar, eles defendiam o seguinte: uma mínima distância entre a casa e o trabalho. Dessa forma, as pessoas poderiam fazer esse percurso a pé e não iriam necessitar mais de meios de transporte para se locomover. E outra coisa também, dentro desse trabalhar, eles diziam o seguinte, que os setores industriais, eles deveriam ser independentes e geralmente eles ficarem nas partes mais extremas das cidades, devido ao impacto que esse setor traz dentro do contexto urbano. E um outro ponto também que eles defendiam era o recriar, que era a parte de lazer, que deveriam ter nas cidades muita área de lazer, de esporte, e quando alguma edificação tivesse alguma situação de insalubridade e que fosse as ruínas, tivessem de ser demolidas, que essas áreas passassem a ser áreas verdes. Então eles dão muita ênfase nas áreas verdes, na área de recreação, nas áreas de esporte. Então eles começam a pensar isso e ver a importância disso também dentro do contexto urbano. E o circular é quando eles começam a fazer uma hierarquia viária, Eles começam a pensar nas vias, quais são as vias de grande, médio e pequeno fluxo, como que eles iriam classificar isso, quais seriam os dimensionamentos quanto a isso, os cruzamentos de trânsito, em diversos níveis. Então eles começam a pensar nesses eixos rodoviários e passam a fazer essa diferenciação e isolar o pedestre do carro. Então são alguns pontos importantes desse novo pensamento sobre a cidade, que é apontado na Carta de Atenas de 1933. Então, a Carta de Atenas, ela foi o pontapé inicial. Esses dois momentos da Carta de Atenas, elas foram os dois momentos iniciais, da elaboração desses novos documentos. E elas defendiam muito a questão do patrimônio e o novo modelo de pensar a cidade. E isso foi muito importante. E essas cartas, elas ainda pregam, o respeito, que a gente deveria ter sobre as novas edificações, como que essas novas edificações deveriam respeitar, as edificações que estavam ali, como que o impacto de uma nova construção próxima, a um centro que tem algum valor histórico, como que isso deveria se comportar. Então, ela traz muito essa leitura. Bom, posteriormente, a Carta de Atenas, eu trago agora aqui um pouquinho sobre a Carta de Veneza. A Carta de Veneza, ela teve muita relevância também, não que as outras não tenham